prepare-se que teremos novidades muito em breve. Olha, a Globo está fazendo aí um papel que é o seguinte, de avisar, o Bolsonaro será preso aí a qualquer momento, tá? Nos últimos 3, 4 dias, começaram aí a vazar trechos do depoimento do general Freire Gomes, que era o chefe do exército, e até vazou no Globo trecho do depoimento do brigadeiro Batista Júnior, que era o chefe da aeronáutica, que depois faz algumas semanas. Quando o Batista Júnior foi depor, não teve aí uma promoção na mídia, olha, vai depor o Batista Júnior, mas o depoimento dele também foi explosivo contra o Bolsonaro. Os dois confirmaram que o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado e o Freire Gomes disse que o Bolsonaro apresentou para ele 2 minutas de golpe. 2! Agora faz tudo sentido. Por quê? Porque a Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres, no dia 9 de janeiro, quando fez busca e apreensão lá. Ok. Encontrou uma minuta de golpe diferente no celular do tenente-coronel Cídio, que depois essa minuta foi encontrada no gabinete do Bolsonaro no PL, que o Bolsonaro disse que imprimiu depois. Ok. Pois bem, eram 2 minutas, não era? Agora o Freire Gomes confirma, foram me apresentadas 2 minutas de golpe. Uma coisa do depoimento do Freire Gomes está sendo aí divulgado, o UOL também divulgou o seguinte, os agentes da Polícia Federal, eles estão celebrando, eles estão em polvorosa, tá um clima de euforia na Polícia Federal, porque eles acreditam que, olha, esses depoimentos fecharam o caso, pelo menos essa parte desse núcleo aí golpista, o caso está encerrado, ó, já tá aí, ó, já sabem, o Bolsonaro mandou, como foi feito, já tem as provas, o depoimento do Freire Gomes encaixou todas as pecinhas que faltam. Quem é plantonista aqui faz algum tempo, deve lembrar que eu usei aqui uma analogia, eu falei, olha, imagina você ter um quebra-cabeça de 1000 peças, ele vai de 10 mil peças, e você fica meses fazendo aquele quebra-cabeça e tal, e aí todo mundo quer ver, você mostraria o quebra-cabeça faltando peças para a pessoa vai ver lá o quebra-cabeça tudo bonitinho, e aí faltando um buraquinho aqui e outro ali. Não, né? Você vai demorar o tempo que foi, mas mostrar ele certinho. É o que a Polícia Federal fez, estava faltando peça no quebra-cabeça, e o Freire Gomes deu aí as peças que faltavam para a Polícia Federal. Inclusive, o que se fala aí é que realmente o Freire Gomes, ele estava ali com o Bolsonaro, a parte do depoimento dele mostra que ele estava com o Bolsonaro fingindo que queria o golpe e que realmente ele fez isso por quê? Porque ele e outros generais que confirmaram isso tinham o receio de que se o Freire Gomes falasse que era contra o golpe já logo de início, o Bolsonaro ia demiti-lo e colocaria como chefe do exército o general Estevam Teófilo, que é aquele que garantiu que prenderia o Alexandre de Moraes e que colocaria as tropas na rua. Aí teria golpe. Imagina o Estevam Teófilo como chefe do exército, ele disse sim ao golpe, ele garantiu que colocaria tropas nas ruas para apoiar o Bolsonaro. Então o Freire Gomes fingia que era a favor exatamente para poder convencer os outros generais nos bastidores e para evitar que o Bolsonaro o trocasse no comando ali do exército. Dia 10 de dezembro, eu mostrei aqui faz alguns dias, o Bolsonaro quebrou um silêncio ali de 40 dias, foi aos seus seguidores no Palácio da Alvorada, fez um discurso de mais de 10 minutos em que ele exaltava as Forças Armadas, mas em tom bem triste, falou que ele errou em algumas escolhas, que ele confiou em pessoas que não deveria ter confiado e que ele fez nomeações erradas. Ele estava falando exatamente do Freire Gomes e do Batista Júnior. Lembremos, o Bolsonaro não existia crise, ele criou uma crise com os 3 chefes das Forças Armadas 1 ano antes da eleição e demitiu os 3. Na verdade, os 3 se demitiram. O que, na época, eu lembro que eu falei aqui no Plantão Brasil, eu falei, olha, gravíssimo, porque saindo 3 que são legalistas, o que acontece é que o Bolsonaro pode colocar quem ele quiser. E ele vai colocar gente que vai ser golpista. No caso, o Bolsonaro escolheu 2 deles errado. Tentou dar o golpe e os 2 que ele escolheu falaram não! Pois bem, e aí o que acontece? A Globo já chegou com manchete bombástica, dizendo que, olha, os 2 confirmaram e a chance do Bolsonaro ser preso aí nos próximos dias é enorme. A Miriam Leitão fez até uma matéria, é a primeira vez que eu vejo matéria de capa aí no Globo, com a Miriam Leitão falando de Bolsonaro e de investigações, tá? Ela fez uma mega apuração aí sobre as investigações. Inclusive, descobriram que o Alexandre de Moraes tá para soltar o depoimento completo do Freire Gomes. Aí saiu uma bomba atômica contra o Bolsonaro. Não pensem, nossa, o Bolsonaro vai ser preso e vai ficar como tá. Não! A hora que sair a prisão do Bolsonaro, vai sair com bomba atômica, vai sair depoimento, vai sair prova, vai sair tudo que você puder imaginar. Para a imprensa ficar semanas falando das provas que vão sair contra o Bolsonaro, para que não reste dúvida, para que nenhuma pessoa despolitizada chegue e fale, não, mas foi perseguição. Não, vai ter a prova A, mais B, mais C, mais D, mais E, assim, todo o alfabeto de provas aí
contra o Bolsonaro. E aí, ó, um trecho aqui da fala da Miriam. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, disse que viu, foi apresentada a ele a minuta pelo próprio ex-presidente, uma outra minuta, uma outra versão da minuta, de um roteiro do golpe na mão do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Portanto, não era um papel que estava ali por acaso, eram papéis que tinham roteiros e que foi indicado claramente a ele que tinha a intenção de ser, que era para aquilo tinha que ser aplicado, tinha que ser seguido, aquele roteiro. Também ele negou que tivesse dado a ordem para o general Teófilo, ex-comandante do COTER, comandante das operações terrestres, para ir numa reunião. O general Teófilo foi numa reunião no Alvorada, só com Bolsonaro, com esse assunto sendo tratado. Os dois comandantes têm a expressão que eu ouvi foi consistente e revelador, os depoimentos que os dois ex-comandantes, esse depoimento implicando Bolsonaro diretamente na cena da conspiração contra a democracia. Tem vários outros pontos, foi um longo depoimento. Ele também foi perguntado por que... Então tá aí, ó, o relato aí da Miriam Leitão, só no Globo News tem mais de 10 minutos. Esse trecho aí desse vídeo que foi compartilhado nas redes sociais tem 4, mas ela ficou mais de 10 minutos falando, artigo longo no UOL, falou com várias fontes que disseram, olha, os dois relataram o Bolsonaro. Então agora sabemos o que não sabíamos antes, é que o chefe da aeronáutica também, esse chefe da aeronáutica, também delatou o Bolsonaro. Só que não foi só a Miriam Leitão. Outros colunistas do Globo também conseguiram aí alguns furos sobre isso. O que está irritando a cúpula bolsonarista é que os vazamentos vêm a conta-gotas. Então, um dia o repórter consegue uma coisa, no outro dia o repórter consegue outra, aí no outro dia, por exemplo, ontem saíram várias informações aí de repórteres diferentes, de veículos diferentes sobre isso, e muito em breve vai sair, aí, e aí sim, liberado pelo próprio relator do caso, que vai tirar o sigilo, vai sair o depoimento do ex-chefe do Exército. Os bolsonaristas dizem que isso é perseguição, tudo mais, mas eu lembro quando a Lava Jato disseminava mentiras contra o Lula. Eu lembro que tinha um jornalista do Estadão, Fausto Macedo. Ele tinha uma sala na salinha que ficava acima da sala de tortura da Lava Jato, lá no Complexo Penal de Pinhais, que é onde faziam tortura psicológica e dizem alguns até física nos delatores para que eles delatassem a ele gente do PT. O Fausto Macedo do Estadão tinha uma sala. E aí, os depoimentos, lembre-se, os promotores da Lava Jato, os procuradores escreviam um depoimento e falavam, ó, você tem que assinar aqui o depoimento, ó, senão você vai ficar preso, vou prender sua mulher, sua filha, não sei quem, ameaçava os caras lá. Tá, quando alguém cedia a tortura psicológica e assinava, já saía na página do Estadão a mentira, a delação sem provas mentirosa, já saía imediatamente nas páginas do Estadão. Então, imagina o Dallagnol e os procuradores escreviam lá uma coisa e falavam, ó, você tem que assinar isso, senão você vai ficar 15 anos preso, vou te prender tanto, vou acabar com a sua vida, tal. O delator, depois de meses preso, assino. Assinava lá uma delação que não era verdadeira, acusando alguém de crime para o colega dele ser preso, a Lava Jato poder roubar dinheiro do cara também e tentar chegar mais perto do PT e do Lula. E aí já saía direto no antagonista, no Estadão e na imprensa, aí de lá ia pro Jornal Nacional, Veja, etc, etc. Então eram vazamentos a conta-gotas, só que vazamentos de mentiras. E ali eu lembro, nossa, como eu lembro do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro desenhando, mentindo, debochando, falando, comemorando cada uma das mentiras que eram ditas. Ok, inclusive inventando fake news para piorar as mentiras. Nesse caso, não. Nesse caso, você tem as mensagens de celular, você tem os dois documentos, que são as duas minutas do golpe, você tem inúmeros testemunhos de pessoas diferentes que nem estão presas. Ó, o ex-chefe do Exército não está preso. Não é alguém, nossa, ele está preso, está sendo torturado, obrigado a delatar. O chefe da aeronáutica também não está preso. O Cid estava preso. O Cid foi preso em flagrante. O Cid cometeu tanto crime, assim como o Bolsonaro, estava preso em flagrante. Pois bem, esse pessoal aí falou. Por isso que saiu aí também na capa do UOL o seguinte, olha, a delação aí do Freire Gomes, o depoimento do Freire Gomes foi melhor que delação. Porque delação é alguém que geralmente está preso, ou às vezes não está, né, mas que está com problema na justiça e que vai tentar entregar aos outros, custe o que custar, para tentar um benefício em troca. Então a pessoa está entregando, mas tem um benefício em troca. No caso do Freire Gomes, não. Ele depôs como testemunha. Então ele não ganha nada fazendo esse depoimento. Absolutamente nada. Testemunha, não ganha nada. Obviamente, se ele não prestasse o depoimento, ele poderia acabar no rol de investigados, porque seria estranho. Peraí, você estava lá, você vivenciou tudo e não vai falar o que você sabe? Então você estava com eles. Provavelmente, vamos investigar você para ver se estava com eles ou não. No caso, como ele depois, ficou claro, ó, ele era testemunha e ele tem a seu favor o seguinte, que foi o que ele respondeu à Polícia Federal. Disseram, mas você não estava a favor do golpe? Como é que a gente sabe que você não estava? Aí ele diz, olha,
É só você ver que os 617 comandos terrestres do Exército, de todos eles, nenhum aderiu ao golpe do Bolsonaro. Por quê? Porque eu segurei as pontas. Então diz aí o Freire Gomes que ele segurou as pontas. Olha, eu, Thiago, para acreditar na versão do Bolsominion, que foi escolhido pelo Bolsonaro e tudo mais, de que ele é um legalista, um democrata, assim como ele diz que é, olha, realmente só se mostrar muita prova de que ele estava. Porque até então, até que se prove o contrário, a minha desconfiança é que qualquer militar bolsonarista, o Freire Gomes é bolsominion, e o da Aeronáutica também é bolsominion, é o seguinte, eles estavam a favor, alguma coisa aconteceu, eles ficaram contra. Ou eles ficaram contra também porque receberam algum tipo, ou seja, alguma coisa aconteceu, receberam algum tipo de ameaça, algum tipo de alerta de que ó, vai dar ruim. Por isso, tá? Porque até que a polícia mostre as provas e diga que foi exatamente desse jeito, que ele é um anjo democrata, difícil acreditar que bolsonarista seja anjo democrata. Pois bem, só que a coisa ficou pior ainda pro Globo, pro Bolsonaro, ó. Já começou aí no Globo, ó, outra matéria aqui falando sobre a delação. Então, em que ela revela parte dos depoimentos importantíssimos, tanto do brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, como do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Ambos confirmaram que partiu do próprio presidente Bolsonaro, na reunião que eles tiveram com ele, a apresentação da minuta que continha o roteiro do golpe. Quer dizer, isso confirma a delação de Mauro Cid e agrava tremendamente a situação de Bolsonaro, porque a dúvida era, a negativa era, ele não tinha como pensar em golpe, imagine, isso nunca aconteceu, ele mesmo disse... A trama, há todo um mal-entendido, mas dois comandantes militares, da Aeronáutica e do Exército, confirmaram, então, o depoimento. E o que eles vão dizer, né? O general... Pois bem, aí a análise que é feita aí por todos, vários analistas aí da imprensa, é a seguinte: a prisão vai ser a qualquer momento. Tá insustentável a situação de Jair Bolsonaro. Tá acontecendo aquilo lá que a gente previa logo depois que teve a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ó, vai ter uma investigação, a Polícia Federal vai demorar, eu lembro que eu falei, ó, gente, vai demorar muito, são milhares de investigados. A Polícia Federal não tem, eu falei isso um ano atrás, eu falei, a Polícia Federal não tem material humano, ou seja, não tem agentes suficientes para analisar tanto material, então vai demorar muito, mas vai chegar nos chefões. E o Flávio Dino, ainda o ministro, falava, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele e o Alexandre de Moraes garantem isso. Flávio Dino saiu do ministério, assumiu o Lewandowski, as equipes são as mesmas da Polícia Federal, e o Gonê entrou e falou, não vai ficar pedra sobre pedra. E o Gonê tá indo para cima de todo mundo. Aí saiu também no Globo o seguinte, olha... pela primeira vez, saiu aí um prazo. Dizem que em 4 meses essa investigação deve acabar. Eu lembro que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele falou o seguinte, ele falou em setembro, ele falou, olha, até dezembro, meados de dezembro, a gente vai acabar essa investigação. Aí eles acharam tanta coisa no meio do caminho que ele tá falando mais 4 meses, ó, também março, quer dizer, julho, ele tá falando que acaba. Ou seja, 7 meses a mais do que tinha dado de prazo o Andrei Rodrigues, porque acharam muita coisa mesmo. A investigação tomou uma proporção maior do que já esperava, e olha que era uma investigação de mega proporção. E aí o que acontece? A Globo também falou o seguinte, olha, nessa quinzena, olha, a gente está agora no dia 6, quer dizer, nos próximos 9 dias, o Bolsonaro deve ser indiciado no caso dos cartões de vacina. Lembremos, todos os envolvidos já estão presos, só o Bolsonaro que não. O Cid ficou preso por isso e foi solto depois que fez a delação, mas foi preso por esse caso. Todos ainda estão presos, as penas podem chegar a 30 anos de prisão, se ele for indiciado por todos os crimes e pegar pena máxima. Ah, Thiago, pode ser que não pegue pena máxima, pode ser que não seja indiciado por todos os crimes? Pode ser, mas são crimes aí, tem formação de quadrilha, corrupção de menores, porque ele falsificou o cartão da filha dele, ela entrou com um documento falso nos Estados Unidos, tem ali advocacia administrativa, tem vários crimes. A pena máxima dá 30 anos. Vamos supor que não seja indiciado por todos, pegue 10 anos por isso. Já são 10 anos a mais em penas. Tem aí as penas que ele vai pegar, prepara, viu? Que já a gente vai ter informação das investigações no âmbito da CPI da Covid, tá? Que estão com o Gonê.
E eu lembro que durante a pandemia eu falava, gente, calma, demora. É o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, a CPI da Covid vai acabar e isso será enterrado até 2023, quando no final do ano, setembro, o Lula indicará o seu procurador, que aí ele vai desarquivar. O Lula demorou um pouquinho mais para indicar, indicou em dezembro. Em dezembro o Gonê assumiu. No primeiro dia, o Gonê já desarquivou o que o Augusto Aras tinha arquivado e falou, não, isso aqui vamos investigar. Até o fim, morreram mais de 700 mil pessoas, claro que a gente vai investigar. Então prepara, viu? Além, 30 anos nesse caso aí, que deve ser nos próximos dias. Tem o caso do golpe de Estado, que a gente nem imagina a pena do Bolsonaro. Se os terroristas estão pegando 17 anos, os mentores vão pegar uma pena muito maior. Tem o caso das joias. O caso das joias, dizem aí que até o final de março, começo de abril, deve ser finalizado também. Estão só esperando a diligência que será feita agora em março, que é um encontro da Polícia Federal com a FBI, que vai acontecer nos Estados Unidos. Então agora em março vão se encontrar, vão analisar essas provas e aí já deve ser encerrada a investigação, que está faltando só isso. E tem o caso das fake news e das milícias digitais, que, olha, teve muito rumor de que seriam finalizados os inquéritos em dezembro, e aí diziam que seria em janeiro, e aí diziam que seria em fevereiro, não foi, e aí ficou aquilo, caramba, os inquéritos estão finalizados, já estão finalizados, por que a Polícia Federal não faz os indiciamentos? Alguns dizem que a Polícia Federal está demorando no inquérito das milícias, porque o inquérito das joias está dentro dele, então isso está demorando. E no inquérito das fake news, alguns dizem que é porque tem outros inquéritos aí em andamento e que uma coisa está se cruzando com a outra. Então, estão à espera de que novas informações de outros inquéritos possam adicionar coisa no inquérito das fake news. Eu não sei, mas se é realmente isso ou o quê. Mas, desde o fim do ano passado, o que se diz aí, são em vários veículos da imprensa, é que esses inquéritos já estavam finalizados. Já finalizou tudo. O inquérito das joias está dentro do inquérito das milícias? Tá. Só que o das joias é uma coisa à parte. Então pode finalizar isso aqui e deixar isso aqui à parte para finalizar depois. Não foi feito, veremos. Mas, segundo a Globo aí, a qualquer momento o chefão vai pra jaula, viu? Já estão aí esquentando, estão fazendo esquenta já da prisão. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!